Tu já percebeu que todo mundo fala de Bitcoin, mas ninguém explica como começar de forma simples e segura? Se tu tem vontade de começar, mas não sabe como, hoje eu vou te mostrar 3 formas de investir em Bitcoin, mesmo sendo iniciante e com pouco dinheiro. E olha, vou te contar, viu? Que bom que você está aqui disposto a começar, porque o Bitcoin deixou de ser uma aposta para de fato se tornar uma das maiores reservas de valor para o futuro. No ranking global, em relação à capitalização de mercado, o Bitcoin já ocupa o 5º lugar, ficando à frente, inclusive, da Amazon, do Google e até de toda a prata disponível. Então, de fato, o Bitcoin é um ativo que já faz parte do mercado financeiro global. Hoje, grandes empresas, fundos de investimentos e até mesmo países inteiros já investem ou usam o Bitcoin. Isso mostra que ele vem ganhando cada vez mais confiança e espaço. E essa adoção global não é à toa, né? Já que o Bitcoin, por ser escasso, se torna um ativo deflacionário. Diferente do real ou do dólar, que o governo pode emitir em qualquer quantidade, o Bitcoin tem um limite. Só existirão 21 milhões de unidades no mundo todo. E é justamente essa escassez que faz com que, à medida em que mais pessoas queiram usar ou investir no Bitcoin, ele acabe se valorizando. E isso torna o Bitcoin muito parecido com o ouro, que é limitado e valioso. Além do que, o Bitcoin é um ativo descentralizado, ou seja, não tem um dono. Nenhum banco, governo, empresa controla o Bitcoin. Na verdade, ele pertence às pessoas. Então imagina que o Bitcoin é como se fosse um dinheiro 100% digital, que não existe em papel ou moeda, que não depende de bancos ou governos para funcionar. Mas agora que tu já entendeu o que é o Bitcoin e por que investir, vem aqui comigo porque eu preparei uma tabela para te mostrar as 3 formas de investir no Bitcoin. E a primeira forma de você investir no Bitcoin é através dos ETFs que você pode comprar diretamente aqui do Brasil. Então, como é que funciona? Você vai comprar um fundo na bolsa como se fosse uma ação. E esse fundo, né, esse ETF, ele replica o preço do Bitcoin. Então, como essa primeira forma é investir diretamente aqui pela nossa bolsa brasileira, tu pode utilizar a corretora que tu já tem aí para comprar as tuas ações e fundos imobiliários. Então, dá para investir direto pelo home broker como se fosse comprar uma ação de fato. Agora, como a gente está falando de um ETF, ele na verdade vai replicar um índice. Então, você não teria a exposição direta ao ativo. E aí, talvez, isso aqui seja um ponto para você pensar, porque tu vai sim sofrer a variação do preço do ativo, no caso do Bitcoin, mas tu não vai ter o ativo de fato na tua posse. E aí eu já vou te mostrar uma outra forma de investir em Bitcoin, onde você consegue ter o Bitcoin direto na tua carteira. Mas enfim, em relação à facilidade, é super simples, já que tu consegue fazer isso aí da própria corretora. E em relação às taxas, a gente está falando aqui de mais ou menos 0,3 a 1% ao ano. Vai depender do ETF que você vai investir, já vou te mostrar aqui alguns exemplos. E aí vamos aos pontos positivos, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, a praticidade, porque direto pela corretora brasileira tu já consegue fazer isso. Talvez tu até já esteja habituado a fazer compra na bolsa de valores, então não vai ter dificuldade alguma. E também é tudo regulamentado pela CVM, então existe aqui uma certa segurança. Agora, nem tudo são flores, então tem também os pontos negativos. E no caso, eu acho que o principal ponto negativo é que você não vai ser dono do Bitcoin. Afinal, tu está investindo aqui através de um ETF. E também, como tu não tem a posse desse ativo, né? Tu não tem como transferir ele para fora da corretora. Mas enfim, separei aqui 2 exemplos de ETFs brasileiros que replica a cotação do Bitcoin. Então, seria uma forma indireta de você se expor. E aí, como exemplo, eu coloquei aqui o BIT11 e também o QBTC11. São ETFs que tu consegue comprar diretamente aqui pela Bolsa Brasileira. E vamos agora para a segunda forma de se investir em Bitcoin, que na minha opinião é a mais eficiente, mas também não existe certo ou errado. Você vai entender aqui as 3 formas possíveis e entender qual delas se encaixa melhor aí para o teu momento. Mas enfim, a segunda forma de você investir em Bitcoin é justamente através de um exchange, onde você vai comprar diretamente o Bitcoin. Aqui, de fato, você compra o Bitcoin através de corretoras, como o Mercado Bitcoin ou Binance, e tu pode transferir o Bitcoin direto para a tua carteira digital, que é justamente a autocustódia, que é quando você mesmo é o dono da sua própria criptomoeda. E aí o processo da autocustódia é você comprar o ativo, o próprio Bitcoin, através de uma corretora, né, uma exchange. E aí uma vez com a posse do Bitcoin, tu transfere isso para a tua carteira digital. E aí o legal é que com a sua própria carteira, isso te dá mais controle. Porém, tu precisa também de muita responsabilidade, porque se tu perder as chaves, praticamente tu perdeu tudo. Então anota no papel, guarda num lugar secreto,
porque é para não correr o risco. E aí, só te explicando, tá? Quando tu compra o Bitcoin e transfere para a carteira física, não é que de fato tem um Bitcoin ali dentro ou até mesmo uma fração de Bitcoin. Porque o Bitcoin, de fato, ele continua ali na blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Mas, de toda forma, você terá aqui a exposição direta ao Bitcoin, então você não está investindo através de um ETF, nem de um índice. Tu está, sim, comprando o ativo de fato, então tu tem essa exposição direta. Em relação à facilidade, eu coloquei aqui média, porque algumas pessoas talvez tenham um pouco de dificuldade na hora de fazer a autocustódia. Em relação a comprar o ativo de fato aqui por uma corretora, por um exchange, eu diria que é uma facilidade até alta, porque é muito simples e prático. Talvez a dificuldade que tu tenha vai ser realmente ali na hora de fazer a autocustódia e guardar as tuas próprias chaves, né? Em relação às taxas, é mais acessível, a gente está falando aqui de geralmente 0,1 a 0,3%, vai depender aí realmente de cada corretora, e a taxa de saque da rede, que é quando você quiser enviar o Bitcoin, por exemplo, para a tua carteira. E aí vamos aos pontos positivos e negativos, mas antes eu espero que até aqui tu já tenha deixado o like aí embaixo e aproveita também, se ainda não for inscrito, já se inscreve no canal. Mas vamos lá, o ponto positivo é que você é o dono real do Bitcoin, então isso traz uma certa segurança maior e também existe a possibilidade de guardar em uma carteira própria, sem depender de corretora. A gente já viu muitos casos de algumas corretoras sendo hackeadas e as pessoas perdendo os seus valores, por isso que é importante tu escolher uma boa corretora, de fato confiável, mas uma forma de tu não correr esse risco é justamente fazendo a autocustódia. E no caso tu vai comprar, como eu já expliquei, né, através de uma corretora e transferir esses bitcoins direto ali para tua carteira. Vou até deixar uma foto aqui de alguns exemplos para tu entender mais ou menos como que é. E aí essa carteira física, de fato, tu guarda aí contigo com a maior segurança do mundo e o maior cuidado, mas também existe a possibilidade das carteiras digitais, porque no caso dessas carteiras físicas aqui que eu deixei a foto para você ver, tu precisa investir uma grana para adquirir essa carteira, que geralmente custa ali em torno de 800 a R$ 1.000. Então eu diria que talvez seja um passo futuro, caso você já tenha aí um bom valor acumulado. Do contrário, investe ali diretamente por uma corretora mesmo, e aí, obviamente, uma corretora de confiança. Mas vamos lá, ponto negativo é uma maior responsabilidade, porque se você perder a sua chave privada, tu perde o teu acesso. Inclusive, tem muito Bitcoin perdido, né? Porque a galera acabou ali perdendo a chave de acesso e aí tu não consegue mais recuperar. E o segundo ponto negativo é justamente que pode ser um pouco mais burocrático para o iniciante, mas nesse caso aqui seria em relação à autocustódia, porque investir através de um exchange, ao meu ver, não tem dificuldade alguma, de fato é muito simples, desde que tu escolha ali, né, uma opção que seja fácil e intuitiva. E aí, como exemplo, só para completar a tabela aqui, eu coloquei de fato o próprio BTC, né, que seria aí o próprio Bitcoin. E eu já vou te mostrar a terceira forma de investir em Bitcoin, mas se você já entendeu que precisa de um Bitcoin na sua vida e quer dar o pontapé inicial, eu queria te contar sobre uma promoção que está rolando lá no MB, o Mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. E a promoção é a seguinte: você vai abrir sua conta, que leva menos de 5 minutos, e investir pelo menos R$ 50 em Bitcoin. Pronto, fazendo isso, como forma de incentivo, em até 7 dias, a MB vai te presentear com R$ 25 de crédito para você usar como quiser. E claro, para abrir sua conta, você não paga nada, é totalmente gratuita, então mesmo que você não tenha pretensão de investir no momento, você pode abrir sua conta, testar, ver o aplicativo e ver se você gosta. Ah, e importante mencionar, a MB é toda regulamentada, tudo certinho, com o Banco Central e a CVM, que é para você investir tranquilo, sem dor de cabeça. Então se você quer dar o primeiro passo e começar a investir, para abrir sua conta, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aqui da descrição. E aí, só para a gente concluir essa segunda forma, eu vou te mostrar aqui na prática como tu pode comprar aí diretamente o teu Bitcoin. Então, estou usando aqui o aplicativo do MB, já transferi R$ 50 aqui para dentro para te mostrar como você faz. E aí, se for a tua primeira vez, tu vai clicar aqui nessa segunda opção em depositar e basta escanear aqui esse QR Code direto aí pelo teu banco mesmo e a transação já cai aqui automaticamente. E aí, para investir no Bitcoin, a gente vai clicar aqui nessa primeira opção em Bitcoin. No caso, eu vou colocar aqui R$ 50, clicar em continuar. Aí ele já traz aqui, né, todas as informações, eu vou apertar em confirmar compra. Então, beleza, tudo certo, já fiz aqui o investimento. Como tu percebeu, talvez eu gastei aqui 2 a 3 cliques, então de fato é super fácil e intuitivo. Ah, e como tu viu, super acessível também, né? A partir de R$ 1 tu já consegue investir em Bitcoin. Não precisa você acumular a grana para comprar um Bitcoin inteiro.
consegue comprar frações e todo mês tu vai comprando ali um pouquinho, até quem sabe chegar aí a acumular um Bitcoin inteiro. Mas vamos lá agora para a terceira forma, que é justamente através dos ETFs lá nos Estados Unidos. Os ETFs listados na Bolsa Americana são muito maiores e mais líquidos. E também eles replicam o preço do Bitcoin. Então, como é um ETF, ele vai replicar e por isso que tu não terá essa exposição direta. A única forma, de fato, de você ter a exposição direta ao Bitcoin seria você comprando ali através de um exchange, como eu mostrei aqui na segunda forma. Mas essa terceira forma, através de um ETF nos Estados Unidos, funciona de forma muito semelhante, como eu já expliquei ali na primeira forma. E aí, em relação à facilidade, eu coloquei aqui média, porque o passo a mais seria justamente você ter uma conta, né, numa corretora que te permita aí fazer a compra de ETFs nos Estados Unidos, mas de uma forma geral também não tem muita dificuldade, é bem simples. Aí sobre as taxas, a gente está falando aqui de uma taxa bem mais baixa, de 0,20 a 0,25% ao ano, que já se encaixa como um ponto positivo, né, em relação aos ETFs brasileiros. Então, um ponto positivo é que as taxas são menores que os ETFs aqui do Brasil e também mais liquidez e mais opção. Afinal, a gente está falando de uma das maiores bolsas do mundo, que traz, claro, mais liquidez, mais opções, inclusive tem um ETF da BlackRock, que é super gigantesco. Então, esse é um ponto positivo frente aos ETFs aqui do Brasil. Agora, em relação a ponto negativo, tu precisa ter conta em uma corretora internacional e aí vai acabar envolvendo algum custo ali de câmbio, né, na hora de tu transferir o teu real para dólar. E ainda assim, tu não vai ser o dono do Bitcoin. É apenas um ETF que replica aí o Bitcoin, então tu não teria essa exposição direta. Mas não deixa de ser uma forma de você se expor ao Bitcoin. Eu até coloquei aqui dois exemplos, né, que seria o IBIT, também o BitB, como dois exemplos aí de ETFs nos Estados Unidos. Então, te mostrei aqui três possibilidades, todas elas com pontos positivos e negativos, e o mais importante é você escolher a que melhor se encaixa para o teu momento atual e começar. Mas agora que tu já aprendeu a investir em Bitcoin, acredito que vai ser muito interessante você dar uma olhada nesse vídeo aqui que eu separei para você. Sem mais, espero muito que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like.